Bem, eu pensei que talvez eu possa contribuir na sequência da fala do professor Ladislau, na qual tenho total concordância, de chamar atenção para o fato de que a campanha, não é? E o tema que o professor Ladislau levantou não é um problema técnico, certo? Talvez não seja nem econômico, é, no fundo, um problema político, não é? É que nós já estamos já há algum tempo submetidos a uma maioria política e, de certa forma, conforma a base parlamentar, né, e também a base eleitoral que termina conduzindo o país no poder executivo. Ou seja, não se trata, portanto, de uma elucubração técnica, né, teórica, que nos leva a nos tornar um país do rentismo, um país da financiarização da riqueza, né, um país em que os recursos dos mais pobres terminam sendo transferidos para os mais ricos. Então, esse processo político constituído já há um longo tempo no Brasil, eu diria que ele, de certa maneira, nos percorre nas últimas 4 décadas, né? Ele resulta justamente, eu diria, de uma espécie de desistência histórica que aconteceu com as elites que controlam o nosso país. Vejam que esse problema de alta taxa de juros, do endividamento público, praticamente inexistia entre as décadas de 1930 e 1970, porque ali estava consagrada uma outra maioria política que tinha por objetivo a industrialização nacional, né, o desenvolvimento nacional. Bem ou mal, e críticas devem ser feitas, inclusive, de forma com que se fez esse processo de saída de um país agrário para se transformar num país urbano industrial, mas não há dúvida, não é, que a especulação e a financiarização não faziam parte de forma tão pronunciada como nós passamos, então, a perceber já na década de 80 e, sobretudo, a partir dos anos de 1990, quando o país ingressou de forma passiva e subordinada na globalização, né? É aí que se altera, na verdade, a conformação das forças políticas e nós vamos passar, então, a ter uma realidade que, de certa maneira, converge em 2 vias do capitalismo brasileiro. Nós temos uma via que é justamente esta via da validação e valorização do estoque de riqueza velha, ou seja, é aquela riqueza acumulada no período anterior, especialmente da industrialização, que terminou sendo desviada para o rentismo. E isso ocorreu, pelo menos na minha forma de ver, pelo fato de que é muito mais interessante colocar o dinheiro no sistema financeiro do que na produção. Então, o que nós assistimos, por exemplo, foi um movimento de desorganização das 2 classes sociais básicas do capitalismo brasileiro. Nós tínhamos até o início dos anos 80, digamos assim, 2 classes consolidadas, de um lado a burguesia industrial, Antônio Hermílio de Moraes, entre outras lideranças, apenas para chamar a atenção de que havia, digamos assim, uma liderança nacional do ponto de vista dos empresários, e de outro lado nós tínhamos a liderança vinculada ao movimento do operariado industrial. Olhando, trazendo para os dias de hoje, o que nós temos? Praticamente a burguesia industrial no Brasil desapareceu. Os principais ricos no país ou são banqueiros, né, ou são vinculados ao agronegócio, com algumas raras exceções do comércio, né, do comércio importador. Então, o que aconteceu? Que a antiga burguesia industrial, né, diante de um ambiente tão desfavorável para produzir, terminou desfazendo dos seus negócios e, com os recursos arrecadados pelo desmonte do seu parque produtivo, colocou no sistema financeiro e se transformou num amante de juros, porque são justamente os juros que permitem validar e valorizar o estoque de riqueza ao longo do tempo. De outro lado, há uma parte da antiga burguesia industrial que conseguiu manter a fábrica ainda, os seus negócios, mas, na verdade, transformou-se numa burguesia comercial. São comerciantes
que visam comprar barato e vender caro, que é, na verdade, a lógica do comércio. E esse comprar barato tem sido justamente através das importações, a compra de fora do país, não é, para montar aqui internamente e vender muito caro. Isso fez com que, de certa maneira, nós tivéssemos uma outra parte, digamos, da elite brasileira que se tornou amante das altas taxas de valorização da nossa moeda. Porque para comprar barato lá fora, é importante que a nossa moeda esteja valorizada, pois assim compram barato e vende mais caro aqui no Brasil. Então, isso modificou, de um lado, digamos assim, a parte da nossa burguesia. Mas também o operariado foi se desfazendo, não é? E o que nós percebemos justamente é a sua transformação da antiga relação salarial, em que predominava a centralidade do salário, para uma outra relação, que é uma relação de débito e crédito. Isto é, de maneira geral, grande parte da classe trabalhadora sabe quanto custa viver, o custo da vida, porém, ela não tem mais certeza que os seus ganhos são suficientes para fechar por 30 dias o pagamento do custo de sua vida. E, nesse sentido, vale, portanto, esta relação de débito, ou seja, o tamanho da dívida, do gasto que eu tenho para sobreviver, e a necessidade de obter créditos variados, de rendas variadas para poder viver. Porque o que eu ganho no trabalho não é mais suficiente. E é por conta disso, não é, que nós passamos a perceber que hoje no Brasil, não é, nós temos algo entre 30% a 40% da população que não tem condições de viver que não seja através de transferência de renda. Em 1985, por exemplo, nós tínhamos 2,7% da população que vivia do orçamento público, que eram os aposentados, pensionistas, que é o que nós tínhamos de política social ali no final do regime militar. Ora, com a Constituição, com os vários programas de transferência de renda, nós chegamos a ter 27% da população recebendo transferências de renda, os mais variados, que vão desde o seguro-desemprego, não é, ao próprio Bolsa Família, aposentadoria, pensão, etc. E com a pandemia nós chegamos a ter 40% da população em 2020. E hoje devemos estar entre 34% e 35% que vivem de transferência de renda. Então, esta relação débito e crédito, não é, faz com que grande parte da população brasileira dependa justamente de algum ganho que não vem mais da relação laboral direta, não é? Mas está vinculado, inclusive, a atividades ilegais, crescentemente ilegais. E também o próprio endividamento, que me parece consolidar, portanto, a financiarização no Brasil, que é hoje praticamente total. Ela pega os ricos, mas também pega os pobres. Num país que nós temos praticamente quase a cada 10 famílias, 8 endividadas, nós percebemos justamente que há um mecanismo, como bem falava o professor Ladislau, não é, de drenagem do dinheiro dos pobres, que termina sendo concentrada no andar de cima do país. Então, antes, a financiarização, nos anos 90, 2000, era algo mais concentrado entre os ricos, de valorização e validação do estoque de riqueza, mas hoje, na verdade, é um mecanismo para surrupiar recursos dos mais pobres, porque, na verdade, há um estrangulamento. Não é possível a economia crescer. O professor Ladislau já chamou atenção, com juros altos, câmbio valorizado, não tem milagre. Certo? Então, nesse contexto, o que a gente tem visto? Por incrível que pareça, o Brasil se transformou, né, num país em que aprofunda o subdesenvolvimento. É o país que não aumenta a riqueza, mas cresce o número de ricos. É uma coisa estranha. Como é que pode aumentar o número de ricos se a riqueza não cresce? É possível porque há um processo de transferência de renda em que o sistema financeiro, em que o rentismo, os juros, tornaram-se os instrumentos fundamentais dessa nova relação. Ao mesmo tempo, a riqueza nova, que de certa maneira é gerada agora pelo modelo primário exportador, também se articula, não é, com o rentismo e, ao mesmo tempo, o comércio importador. Né? Porque nós, infelizmente, estamos diante de uma nova era, a era digital. O professor Ladislau falou que grande parte do dinheiro, não é, já são sinais, na verdade, digitais, não existe mais em espécie. Mas não é só o dinheiro que está digitalizado, certo? E nesta fase da digitalização, né, o que nós temos percebido? Que o país, que o Brasil, na verdade, se transformou num grande importador e consumidor de produtos vinculados ao exterior, que são os bens e serviços digitais,
que essa é a nova divisão internacional do trabalho, os países que produzem bens e serviços digitais e os outros países que consomem, que é o nosso caso. Né? Nós hoje somos considerados a 13ª economia do mundo, mas somos a 6ª maior população do mundo, o 5º maior espaço geográfico do mundo, mas já somos o 4º país consumidor de bens e serviços digitais. Ou seja, a economia brasileira é, na realidade, uma espécie de queijo suíço, né, com muitos buracos. E veja, esse esforço de transferir renda para os pobres termina, na verdade, alimentando mais os ricos. Né? Em grande parte desse adicional de recursos que o atual governo resolveu dar na época da eleição, né, é um recurso que está indo para os pobres, mas os pobres são apenas intermediários, porque grande parte desse recurso vai para pagar parte do endividamento ou juros da dívida que possuem, e, de outro lado, para validar a inflação que o próprio governo criou, portanto, para os que definem os preços, né, dos produtos. Então, é isso que nós estamos percebendo, que, ao mesmo tempo, também, esta renda que vai para o povo, digamos assim, vai para o consumo, mas grande parte do que nós estamos consumindo vem de fora, e, portanto, é uma renda que vai para o exterior. Então, nesse sentido, me parece importante esse movimento, que não é de hoje, mas está ganhando força, não é? Porque não há outra alternativa, me parece, que não seja, na verdade, enfrentar esta maioria política, que é uma maioria fictícia, né? É uma maioria que tem base parlamentar, diga-se de passagem, porque resulta de um sistema eleitoral que, infelizmente, os eleitores não votam, não é, em programas, em ideias, em partidos, mas votam em pessoas. E isso faz com que um setor da atividade econômica, não é, como o próprio agronegócio, que é um segmento relativamente menor da atividade econômica brasileira, embora tenha importância do ponto de vista das exportações, mas ele não tem base social. Mas, não, mesmo não tendo base social, ele consegue conformar uma maioria com mais de 250 deputados parlamentares. Então, essa questão política me parece muito importante, que eu gostaria de ressaltar, né, porque, por mais que a gente consiga descrever, né, a drenagem do dinheiro, né, o fortalecimento do processo de desigualdade no país, o aprofundamento da subordinação externa, né, o próprio subdesenvolvimento ao qual nós estamos submetidos, num país que não cresce, só aumenta o número de ricos, é preciso ser enfrentado de forma política. Isso não quer dizer política partidária, isso significa, na verdade, um movimento político, de maioria política, e nada mais importante nesse momento eleitoral, não é? Embora submetido a uma espécie de eleição plebiscitária, não é? Se fale pouco sobre o futuro, não se deixa claro, na verdade, o que se pretende uma vez superada a eleição, mas que esse tema ganhe protagonismo e que leve uma parte crescente da população a pensar melhor quando votar, porque é através do voto e, sobretudo, de uma conscientização política que nós talvez tenhamos mais êxito em enfrentar algo que já está, de certa maneira, hoje percorrendo quase toda a população brasileira, que de alguma forma está vinculado a esse processo de financiarização da riqueza. Então, mais uma vez, parabéns pela campanha, fico feliz de poder participar desse momento que lança em São Paulo, e vamos aguardar que esse movimento possa ter, de fato, maior robustez, porque é por aí que passa uma saída decente, altiva de todos nós. Muito obrigado.